Pessoal, vamos para mais uma lixeira que vende. Uma lixeirinha rápida, agora mais simples do que aquela que fizemos de banheiro, que também servia para cachepó. Hoje nós faremos uma lixeirinha para escritório. Nós vamos pegar algumas folhas de Ocatex, folha de MDF fino, aquele MDF de 2mm, aquele fundo de guarda-roupa que a gente acha na rua. Ou se for comprar é muito barato. Se for comprar você tem a vantagem de poder escolher a cor que você quer. Na rua você tem, infelizmente, a sorte, é uma loteria. Vai depender da cor que você vai achar, mas você também tem a opção de poder pintar. Você dá aquela arranhada boa, tira aquela película, mete um spray ali, da cor que você quer, fica uma lixeirinha linda também. Nós fizemos aquela nossa outra lixeirinha, a boca dela, não sei se você vai se lembrar, ela tinha 20 centímetros de largura, a boca interna. Como eu uso muito aquele saquinho plástico comum, aquele saco plástico o convencional de mercado, ele consegue se esticar, mas ele sempre dá uma rasgada e dá uma esticada, ele não fica totalmente no padrão. Para escritório, para vender, como os saquinhos hoje estão vindo menores, a não ser que a pessoa compre aquele saquinho normal, aquele azul, aquele pretinho, já vai dar uma largura melhor. Mas geralmente se usa aqueles, principalmente em casa, ou quando o escritório é próprio, nosso, saquinho de mercado. Então eu vou fazer hoje com 19, até porque eu vou aproveitar essa lixeirinha hoje para mim. Eu fiz várias para vender e acabei nunca ficando com uma para mim. Então hoje eu vou fazer também essa para pôr no meu escritório. Você vai ter 19 por 19 a boca, só que hoje, diferente daquele modelo, ela vai ter o caimento, só que ela será feita com o Ocatex, como eu te falei, ou o MDF de 2mm. Vamos fazer uma chapa de 19 de largura. O pé vai ter por volta de 32, 35 centímetros, eu não sei ainda, vai ficar mais ou menos uma altura padrão. Nós vamos trabalhar primeiro com o Ocatex. Ela vai ter 19 aqui. Aqui, aquele dia, se eu não me engano, deixamos 2 centímetros em cada ponta para dentro. Nós podemos fazer aquela da ponta para cá, 2 centímetros ou 1, eu não sei ainda o que vai ser melhor a gente fazer, o que vai ser mais legal. Talvez 2 para dar aquele caimento bacana que a gente faz. Mesma coisa daqui, da ponta para dentro 2, a gente pega dessa ponta de cima, põe uma régua e traça isso. Então vamos tirar 2 daqui são 4. O total dela é 19, 19 menos 4 vai dar 15. Então essa parte aqui de baixo terá 15 centímetros. Precisamos de 4 peças dessa. Isso aqui é o padrão que eu vou fazer para a minha. Você pode fazer a sua mais larga, você pode fazer a sua mais alta, aí a liberdade é sua, você sabe que você tem total liberdade para escolher o seu projeto. Eu só estou te passando mais ou menos baseado no meu, para daí você pensar em desenvolver o seu. Como eu disse, se você vai fazer para vender, você pode jogar até 20, 22 aqui, porque geralmente em escritório a pessoa não vai ficar usando saquinho plástico. Eu uso em casa, se o escritório for em casa, aquele saquinho de compra. Mas o escritório convencional não. As pessoas vão usar geralmente aquele saquinho maior, com a boca maior, então tem mais espaço para forrar aqui dentro. Ok, deixei 15 aqui, 19 aqui para fazer o caimento. Aqui do lado, nós vamos usar, eu já vou até apagar aqui, simulando que já cortamos 4 peças dessas, nós vamos usar sarrafos de pinos. E vou encaixar aqui, para formar a lateral da nossa lixeirinha. Aqui a gente deixa geralmente 5 centímetros de pé, do nível daqui para baixo, só para dar uma graça, para não encostar no chão, 5, 4 centímetros, isso aí também é escolha sua. Esse sarrafo aqui, ele vai ter 2 centímetros de espessura, 2, 1,8 milímetros, dependendo, depois que você lixa e passa a plana, você sabe que come alguma coisa, vai remover, por 3 centímetros. Vou já fazer assim para você entender. Ele vai ter aqui o sarrafo, 2 centímetros por 3, para ficar decente, para não ficar uma coisa muito exagerada. Cada canto desse daqui. Aqui vai levar uma segunda peça, que é a base de baixo, que vai se encaixar chanfrada. Por isso que eu já quero começar a complicar um pouco você, porque isso também vai servir para as gavetas, é um exercício. Vai ter as ranhuras de encaixe lá de dentro, você já aprendeu a fazer isso em várias aulas, inclusive nas aulas de gaveta, vai ser até interessante fazer isso. Vai levar 4 peças dessa, fazendo essa ligação. Em cima não vai ter borda, porque em cima você terá 2 opções de modelo. Ou você faz aquela reta, ou você faz ela baloada, que eu acho até interessante para a gente poder praticar também. Eu vou fazer a minha baloada. Se quiser fazer ela reta em cima, não tem muita encrenca também, não tem problema, pode fazer ela reta, não vai mudar muita coisa. Aqui eu vou botar um furo de cada lado, só para dar um detalhezinho para poder colocar o dedo, levantar e carregar, coisa simples. Vou fazer até com aquela de 25mm, aquela broca chata normal. E está concluída. E aqui vai o fundo de Ocatex. Está concluída a nossa lixeirinha. Então esse é o projeto de hoje. Vamos separar agora o Ocatex. Vamos ver o que eu tenho aqui a mais para a gente já poder cortar. E a gente vai começar a fazer já os riscos disso para começarmos os cortes das 4 peças centrais, que são as principais. O fundo eu até vou deixar por último. Pessoal, tô com essa chapa aqui, é o Ocatex, aquela cor gelo, vê que é fundo de guarda-roupa, tem até aquele respirador. Eu tenho aquela outra que é amarela mais clara, você lembra aquela meio creme, meio marfim? Tem essas marrons aqui, eu acho que eu vou fazer com a marrom, porque eu tô com muita dessa chapa aqui, eu acho que dá uma cor muito bonita. Vai mesclar esse marrom que lembra muito betume, eu gosto muito do marrom escuro, gosto muito do betume, mas aí cor é uma coisa muito pessoal sua, você vai escolher a que você tem na mão, se você quer pintar, o que você quer fazer para decorar a sua.
Vou fazer na marrom mesmo. Só que eu vou fazer os riscos do lado do MDF para poder aparecer melhor os riscos. Vou fazer com lápis. Desse lado aqui vai ser muito difícil fazer a marcação e você enxergar. Então eu vou pegar umas aqui, que estejam melhorzinhas. Eu vou fazer esse lado que vai ser o lado de dentro, mas vamos fazer o risco por aqui. E vamos iniciar. Eu vou separar aquela branca ali para começarmos a fazer os riscos. Porque de uma, nós vamos fazer as outras 3. São 4 lados. Eu vou fazer a minha com 28 de altura e mais 4 de pés. Aí eu vou ter que dar o desconto. Eu vou marcar aqui 32 centímetros, que é o que eu quero que ela tenha. Mas primeiro de tudo, eu tenho que achar aqui um lado reto. Vamos fingir, você já aprendeu isso várias vezes, mas vamos fazer de novo. Vamos fingir que esses lados aqui eles estão irregulares. Eu preciso achar um quadrado aqui. Preciso achar uma parte totalmente reta. Eu tenho essa lateral aqui que está totalmente reta. Eu poderia usar aqui a borda. Eu poderia aproveitar dessa borda aqui já, encostar ali rente aqui e já puxar um traço para cá. Então eu já tenho 90 graus aqui. Já ganharia tempo. Mas se eu não tivesse isso, eu coloco ele aqui, o L, em qualquer lugar, encaixo ele aqui e eu já formo o L. Os 90 graus aqui, eu risco esse lado e esse lado. Desse risco eu posso continuar para cá, continuo para cá. Então daqui eu tenho a largura para me medir, tenho a altura para me medir. Aí com esse traço aqui, eu viro para esse lado, formo o segundo L, rente aquela linha que eu fiz, faço o segundo lado dele. Volto a fazer 90 graus, o L, um risco aqui, um risco aqui. Então eu tenho como continuar. É assim que eu acho, numa região que está totalmente irregular, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus no meio da peça. Você já aprendeu isso em várias aulas, mas eu estou fazendo de novo, estou repassando isso de novo para que você possa se lembrar. Eu tô com essa beirada feia aqui que eu vou tirar ela, então eu vou jogar 1 centímetro para dentro e vou fazer uma linha aqui. Vou começar dessa linha para cá. Então eu já vou fazer uma ligação aqui, tá traçada a linha, agora da linha eu vou jogar os 90. Vamos fingir que essa linha agora aqui é a beirada reta de baixo. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Então eu vou encostar esse quadro aqui, a parte de baixo totalmente encostada na linha, eu puxo para cá os 90 graus. Então eu já tenho 90 graus agora aqui. Agora dessa linha eu posso traçar. Encosta ela rente aqui, ok. Eu já tenho uma linha de corte, já tenho os 90 graus exatos. Daqui pra cá agora, eu vou jogar os 28. E daqui pra cá, eu vou jogar os 19, que eu quero que ela tenha de largura. O marco da minha linha aqui, o 28. Lá na ponta, eu traço. E daqui pra cá, os 19, que vai ser a boca. Dessa linha, 19 pra cá. Eu sei que isso aqui muita gente já aprendeu a fazer, já fez isso aqui comigo nas aulas várias vezes, mas eu gosto de repassar porque tem muita gente que está chegando agora que não sabe, então é bom dar essa repassada sempre. Agora esse lado, a linha de baixo do esquadro encostando totalmente na linha, acerto ela aqui. Essa lateral do esquadro encostando nessa linha aqui, eu faço uma segunda linha. Agora a mesma coisa, boto uma linha aqui, uma régua, levo essa linha ao comprido. Já liguei. Agora daqui pra cá, os mesmos 28 que nós fizemos aqui. Agora eu vou ligar as duas pontas, porque essa daqui é a área útil da nossa lixeirinha. Tá traçada. Se eu quero ele quadrado em cima, morreu aqui. Eu só vou cortar aqui, vou fazer a ligação aqui embaixo agora daqueles 2 centímetros para dar o caimento. Tá feito aqui em cima. Se eu quero arredondado agora, é um outro esquema que nós vamos fazer. Eu ainda vou pegar a peça lá em casa pra gente poder fazer isso, pra você aprender a fazer esse risco, esse abaloado. Porque dessa peça aqui feita, recortada, fica mais fácil. Dela nós vamos usar como molde para riscar as próximas. Vamos agora trabalhar aqui embaixo. Em cima eu tenho 19 de largura, aqui eu tenho 19. Então daqui pra cá eu vou jogar 2, daqui pra cá eu vou jogar 2, que será o fundo da nossa peça. Marco 2 centímetros aqui, daqui da linha pra dentro 2. Agora vamos fazer o chanfro. Dessa ponta pra cá e dessa ponta pra essa linha. Só colocar a régua e riscar, não tem segredo também, não tem dificuldade. Já fizemos isso. Em outras aulas você já aprendeu a fazer isso várias vezes. Pés retrôs, pés palito, várias formas. Na outra lixeirinha fizemos isso. Põe ela rente a linha, põe ela rente aqui, onde as linhas se encontram. E puxa uma linha riscada. Tá feito. Vou até virar assim pra você ver melhor. Então nós temos aqui já ela chanfrada pra cá, chanfrada pra cá. Agora só falta, pra quem vai querer fazer o abaloado, aquela parte redonda, fazer essa ligação. Pra fazer essa ligação aqui é fácil. Eu tenho que achar metade dos 19. Metade dos 19 é 9,5. Então eu marco 9,5 aqui, em duas partes. Agora eu vou traçar uma linha aqui no meio. Eu vou ligar as duas partes que eu risquei. De 9. Eu fiz isso só para achar o centro, porque como eu disse, a primeira parte é a mais chata. Agora eu posso colocar um compasso aqui, dessa ponta para essa ponta aqui, eu acho a posição que eu quero e eu arqueio isso. Eu vou ajustando ele de forma que a ponta do prego, daquele compasso que fizemos, ele fica aqui e ele traça isso daqui. Ou eu posso usar um prato maior, uma coisa maior que eu tenha, que eu possa arquear que pegue dessa ponta a essa ponta. E o arco vai ficar aqui no meio. São as duas opções que a gente vai ter para fazer esse arqueado. Esse daqui é o compasso que fizemos, se eu não estou enganado, na 4ª temporada do nosso curso. Um compasso manual muito bom, ele tem um ajuste, ele tem o travamento que você pode prender aqui com a borboleta e ele fica na posição que você quer. Para madeira, um compasso maior. Ele ajuda muito a gente, ele faz qualquer ângulo, curva, redonda, círculos, tampos de mesa, facilita demais. Fizemos lá, para quem não fez ainda, para quem não assistiu essa aula ainda, vai aqui embaixo na descrição, tem o link de todas as aulas, você vai acessar e achar essa aula, como fazer o compasso caseiro. Existem 2 aulas de compasso, uma só com ele sem o travamento, que é mais simples, e posteriormente você vai achar a aula com o travador, que facilita mais ainda o trabalho. Então eu tenho um prego aqui
desse lado, afiado, e eu tenho o lápis do outro lado. Eu vou colocá-lo mais ou menos aqui, vou colocá-lo centralizado, e eu vou ajustar aqui de forma que eu virando, ele se encontre ponta com ponta. Larga um pouquinho mais para baixo, eu vou ajustando, ele tem que bater as duas pontas aqui. Bateu as duas pontas, eu posso apertar ele. Aí é só arquear. Tá traçado. Tá feito exato o abaloado aqui. Agora é cortar. Vou cortar essa peça toda. Com a tico-tico é mais fácil, é claro, você vem acertando isso aqui rapidinho. É muito simples. Eu tô sem a tico-tico ainda. Vou ter que cortar isso aqui no serrote e acertar na grosa. Com essa peça já cortada, eu vou montar mais 3 peças. Eu já vou usá-la de molde. Coloco em cima, já contorno. Não preciso repetir esse processo todo. Vou cortar para adiantar isso daqui. A gente já volta. Já vou riscar os outros, já trago os outros prontos. E aí nós já vamos para a parte do sarrafo, que é o corpo dele, que é a montagem do corpo. Como eu falei, ainda vai faltar o fundo vai ficar por último. Pessoal, cortei essa chapa aqui de MDF de 2mm, uma chapa bem fina. O MDF tem esse problema, ele é muito sensível. Eu fui passar a lima aqui com cuidado, acabei arregaçando sem querer, acabei comendo a mais, saiu essas partes, é natural que ela se remova. Eu danifiquei aqui e aqui. Então o que acontece agora? Eu não vou mais usar esse lado, que eu queria tanto usar o lado marrom, eu vou usar o lado cru. Vou botar o lado cru pra fora. Tem a vantagem de poder pintar ele. Vai chupar melhor a tinta, vai grudar melhor a tinta. São coisas que acontecem. No Eucatex isso não aconteceria com tanta facilidade. O Eucatex ele é mais duro, ele é mais resistente. A película dele resiste mais. O Eucatex tem esse problema. Ok, coisas que acontecem. Eu queria só te mostrar. Com ele agora cortado, eu posso colocar aqui, contorno com lápis, eu ganho mais uma peça. Eu tenho ele como molde, como forma. Então eu já risquei 1, 2, tenho essa aqui 3, vou riscar uma terceira peça para formar a quarta. Nós já voltamos para o Pinus, para fazer o corpo dele. Pessoal, cortei os 4 aqui. Já estão cortadas as 4 peças iguais. Aí eu passei a grossa com cuidado aqui, aí vem acertando com a lima. Dá pra dar uma lixadinha ainda com uma lixa bem fina, uma lixa 200, uma lixa 120 nas bordas, só um acabamentozinho, tá feito. O outro lado é o marrom, então aqui. As bordas eu vou fazer com 32, como eu te falei, o cobrimento delas eu vou cortar com 32. Então eu vou cortar uma madeira com 2 cm de espessura e 3 de largura aqui, por 32 de cobrimento. Nós poderíamos fazer isso aqui com cedrinho. Fica legal pra caramba, vai entrar aqui dentro, nós vamos fazer a ranhura, vai ficar bem destacado, bem bonito. Só que eu vou fazer com pinos, porque a maioria de vocês vai ter ou pallet ou pinos, isso vai ficar mais fácil. Se quiser fazer com cedrinho, tiver cedrinho aí sobrando, cedrinho escuro, ou itaúba, ou peroba, a madeira mais escura que você tiver e quiser destacar, você pode fazer também. Eu peguei um braço de pinos aqui, ainda não limpei, é um retalho. Vou riscar aqui, ela tá com 2 cm de espessura, toda irregular, como você pode ver. Eu vou fazer uma linha reta aqui, e dessa linha aqui eu vou marcar 3 centímetros. Aí eu vou cortar isso daqui na serra. Eu acho que vou cortar até no trilho para desmontar, porque eu tô com uma lâmina só, desmontar do trilho da serra circular para colocar na bancada vai dar mais trabalho. Eu vou ver como eu vou fazer. Você vai cortar aí qual a ferramenta que você tiver, ou com o serrote, ou com a serra circular, ou usando as réguas, ou os trilhos, ou na serra de bancada. Você já está acostumado, você já tem várias aulas para trás com opções para você cortar isso. Eu vou fazer uma linha reta aqui, só para dar o início, e aí eu monto lá na régua do trilho 3 centímetros, corto, vou empurrando e vou cortando. Eu vou precisar de 4 peças de 32 centímetros, mas primeiro agora é acertar isso aqui. Vou pegar perto da borda, já para eliminar essa borda que tá ruim. Aí dela eu vou jogar pra cá em 2 lugares 3 centímetros. Primeiro vamos cortar isso. Depois nós vamos para as ranhuras, que é a parte mais chata. Ainda tem o fundo ainda. Não podemos nos esquecer do fundo. Tá vergonhoso isso aqui. Eu preciso comprar 1 metro urgente. Tô pegando da área de dentro, do 20 até o 23, pra poder marcar 3 centímetros, que a ponta do meu já apagou. Mas eu vou providenciar isso também. Ok, marquei em 2 lugares aqui 3 centímetros. Agora eu vou ligar as 2 pontas com a régua. Aí eu vou cortar 4 peças dessas. Vou tirar 4 sarrafinhos desse daqui com 32. Deixa eu ver se dá pra tirar 2 daqui. Não, não vai dar não, vai ficar curto. Vou ter que cortar uma terceira peça dessa. Tudo bem, a gente corta uma terceira peça. E eu vou cortar isso, essas 4 peças pra já formar os cantos. Aí nós vamos cortar as peças, as 4 pequenas que vão ser o fundo. Aí vamos para a ranhura, que é a parte semifinal. Aí depois a gente faz a montagem, pinta isso. Tô pensando em passar um betume, não sei se vai dar tempo. Talvez eu passe um betume nela e deixe cru o Pinus já limpo. Eu vou passar uma planinha aqui na cor original que fica mais bonita. Eu posso passar um verniz só no Pinus, vai ficar legal também. Então eu vou cortar essas 4 peças, trago elas cortadas. Já vou limpar na planinha para ganhar tempo. Não tem como fugir disso. Temos que fazer as ranhuras nessas peças para depois fazermos as peças do fundo, que será o fundo dela para o saquinho não cair. Tem que ter um fundo nessa lixeira. Vou cortar isso aqui, já volto com elas limpas para a gente começar a falar das ranhuras de encaixe, quando elas vão se encaixar. Pessoal, cortei já. Então cortaram os 2 lados, só que ela tá suja ainda, os sarrafinhos. Tá com 2 centímetros por 3, todos eles. Cortei 4 compridos. Passei até um pouco, acho que cortei com 36, para depois cortar com 32 para dar certo. Eu sempre gosto de cortar mais, tá aqui. E esses 3 aqui, um longo e 2 menores para fazer a base. Agora, eu limpei esse daqui,
Agora é hora de começar a limpar, tirar esse cimento daqui, essa casca velha suja. Eu vou limpar na planinha rápido para nós medirmos as ranhuras. Eu vou cortar os excessos, deixar tudo com 32 certinho, os 4 com 32. E aí vamos para a ranhura e separamos a parte da base, que vai ficar por último, senão a gente se confunde. Pessoal, já estão limpos aqui, os 4. Eu ia fazer com 32, eles estavam mais compridos, estavam com 35. Eu acho que eu vou deixar com 35 mesmo, porque ainda vai levar o desconto. Ainda vai levar a peça de baixo aqui, que vai ser a ligação do fundo. Essas 3 aqui eu vou separar, que é pro fundo. Essas 4 que estão iguais, tudo com 35, eu vou deixar para fazer as laterais. Vamos para as laterais aqui. Achar o meio dela, colocar essa quina aqui, batendo com essa quina, nesse sentido, assim, que ela vai encaixada aqui. Nós não teremos como fazer esse corte aqui na serra só até um determinado ponto, porque a serra é curvada. Então, se quiser fazer inteiro, também não tem problema. Isso aqui não vai aparecer, ficar lá de dentro, não vai aparecer, não tem muito problema nisso não. Se conseguir fazer até um pedaço, deixar um toquinho sem passar a serra, também é melhor. Mas não se preocupa muito com isso. O negócio aqui agora é achar o meio do que sobrou. Eu passei a planeira no meu, tá com quase 2 centímetros, tá com 1,9. Vou considerar 1. Vou botar aqui a marca aqui no meio de 1, vou marcar em 2 lugares. O que a gente vai fazer aqui? Passa uma linha aqui, só para ter uma base, para poder configurar a sua régua guia, se for na serra circular, se for na serra de bancada, se for na serra circular no trilho, só para ter aquela base. Deixa mais ou menos meio milímetro, se quiser até 1 centímetro, até pode colocar 1 centímetro, não tem problema não, porque esse lado aqui é o lado grosso. Então ela vai entrar mais ou menos assim, mais ou menos 1 centímetro para dentro, que ela encaixa aqui. Esse lado aqui, nesse rasgo que vai aqui, é que ela tem que ser pelo menos de meio, porque aqui é mais fino, senão vai ficar meio fraco. Vou ver se eu jogo pelo menos aqui uns 8 milímetros a 1 centímetro, 10 milímetros mais ou menos, eu não sei como é que eu vou fazer esse risco. Vou fazer o corte em todas elas as laterais, em todas, nesse sentido aqui, porque eu faço os joguinhos que elas vão encaixar assim, nesse sentido. Vai uma aqui e vai uma aqui encaixada. Fiz esse corte, aí o lado de dentro, aí daqui pra cá é mais encrencado, aí tem que ter mais atenção. Aí nós vamos jogar daqui pra cá mais ou menos. Vou marcar 1 centímetro no meu, para eu poder me achar, mas eu vou deixar menos. Vou marcar 1 centímetro em cada ponto, 2 lugares, aí eu passo uma linha, só para você mais ou menos entender. Não é difícil, mas é chato, então porque tem que ter atenção, senão a gente se perde brincando. Eu fiz uma linha aqui, então aqui eu vou passar uma linha de mais ou menos meio centímetro, 5 milímetros, porque essa é lateral, ela não pode entrar muito. Então o que acontece? Primeiro eu vou passar esse lado todo, essas, vai uma de cada lado, mais ou menos como eu disse, 1 centímetro, 8 milímetros, eu passo nas 4, todas elas. Fiz isso, aí eu passo o lado de dentro de cada uma delas, eu já deixo mais ou menos para dentro 1 centímetro, que ela vai passar nesse sentido, a lâmina tá aqui, ela vai encostar, vai passar, só vai dar aquela ranhura que você já aprendeu a fazer isso nas gavetas, dou aquela passada em todas elas. Se a régua tá para cá encostada aqui, eu deixei a régua aqui,
Tô simulando que isso aqui fosse a régua da serra. Eu deixo 1 centímetro de lâmina. Então eu encostei aqui na régua, passei na lâmina. Passei esse, passo o segundo. Tem que prestar atenção que o lado da ranhura é sempre o lado que vai pra dentro. É uma ranhura desse lado e uma desse lado, que é que vai fazer os encaixes. Tem que prestar atenção. Por isso que até importante seria mais fácil você passar cada uma delas e já vir encaixando para poder medir. Encaixei aqui, eu já sei que o lado do risco vai ser aqui. Nesse caso, até invertir. Ela entra aqui e aqui é a outra lateral que ela vai entrar. Ou seja, ela vai ficar do lado de fora. Porque se eu colocar ela mais para dentro, eu pego essa ranhura daqui. Tem que se ligar nisso. Eu vou fazer a primeira, pra gente não se perder, pelo menos um joguinho, para você entender qual é o lado que vai ser feito lá de dentro, pra gente não se perder. Porque isso pra se perder é fácil. Eu não vou colar agora mesmo, só vou encaixar pra você ter essa noção. Pessoal, cortei aqui duas, eu quis te mostrar antes. Passei ela aqui, tá com meio centímetro mais ou menos, 1,6, 1,7. Cortei as duas bem no meio. E como eu falei, você pode passar isso aqui na serra de bancada. Não põe a mão nisso que é muito perigoso, é uma peça muito fina, você já sabe. Se for na serra de bancada, você vai empurrar com sarrafo. Você vai empurrar com sarrafo longo, ela pra frente, e um segundo sarrafo longo, ela contra a régua, pra manter ela encostada na régua e reta. Você vai empurrando nesse sentido, você não vai passar isso aqui com a mão, não tem como. Isso aqui pra dar um rasgo na mão é um pulo, é muito fácil. Não se passa madeira com a mão na serra. Toma muito cuidado com isso. Isso faz muita diferença. Não se empurra madeira na serra com a mão. Eu sempre digo isso pra você, igual a tupia. Aí você vai dizer, mas eu vi não sei quem fazendo, eu conheço não sei quem que faz, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo que é parceiro que faz. Os outros são os outros. Nós somos nós. Não se empurra madeira com a mão. Eu repito isso muito, eu vou morrer dizendo isso. Se for no trilho, como eu fiz agora, coloquei no trilho, tem aquela régua guia que a gente fez dos oblongos, eu coloquei ela encostada aqui, botei uma cunha aqui prendendo com o grampo C, passei a serra circular, foi mais rápido pra mim. Aí você vai fazer como você tiver de opção na sua casa. Tá feito já um parzinho, essa aqui é a peça de baixo, não vai agora, e fiz o segundo parzinho aqui. Eu dei uma passada com a grossa aqui meio chanfrada, só pra dar uma afinada na borda pra facilitar, então ela vai encaixar aqui. Importante que essa ponta aqui encaixe na ponta de cima. A minha não está colada ainda. Eu não vou colar agora. Isso aqui eu vou ter que colar hoje, porque essa peça vai ser para mim. Não é somente uma aula, não vai ser desmontada. Mas eu vou colar no final. Você só cola a sua no final. Nós vamos fazer o encaixe agora para fazermos o teste. Tá aqui. Encaixou. As pontas estão aqui em cima. Se fosse ela reta, seria a mesma coisa. Não vai mudar nada. Essa parte abalada em cima é questão de estética. Não vai alterar em nada. A peça está aqui. Está feito já um lado. Por que eu montei essa peça aqui já? Para você entender como é que vai ser feito daqui para frente o lado que vai encaixar a segunda peça, essa que vai aqui. No caso, né, esse aqui é o lado de dentro, essa aqui vai desse lado. Essa, você vai contar daqui para dentro mais ou menos 1 centímetro, em 2 pontos, vai passar uma linha. Ela vai encaixar aqui. Porque aí eu tenho uma segurança aqui dentro, ela vai ficar um pouquinho retangular, não totalmente quadrada, mas ela vai ter segurança, porque essa parte fica segurando o Eucatex, ou no caso o MDF, e essa parte para fora segura essa peça que forma os 90 graus. Se eu colocasse ela rente aqui, eu cortaria e chegaria no MDF, ficaria fraca. Então por isso que eu jogo ela mais pro lado de fora agora. Então ela vai encaixar aqui, vai ter uma segunda linha aqui, um segundo rasgo, uma segunda ranhura, que ela vai se encaixar aqui. Mesma coisa desse lado. Por isso que eu te falei, monta primeiro esse joguinho, monta o segundo joguinho depois, esse daqui, mesma coisa. Então essa parte de fora é onde nós vamos cortar as próximas ranhuras. Faz isso nessa peça inteira, faz isso nessa daqui, depois que estiver encaixada. Essa aqui é o lado de dentro da segunda. Mesma coisa, ela ainda não está encaixada, porque eu ainda não passei a grossa aqui, não passei a lima aqui para acertar, está um pouquinho grossa, mas ela vai encaixar aqui. Monta essa, faz a mesma coisa, da borda para dentro 1 centímetro, da borda para dentro 1 centímetro, 2 lugares, faz as duas linhas, desmonta, e aí passa essa linha, o lado de dentro, e essa linha, o lado de dentro. Aí nós temos ela pronta para encaixar as duas que faltam. E aí podemos começar a trabalhar com a parte final, que é a parte do fundo. Eu vou riscar agora a minha aqui, esse 1 centímetro. Vou terminar essa daqui, depois eu vou montar essa daqui. Como fizemos no banquinho da aula passada. Primeiro se monta um joguinho, o segundo joguinho paralelo, para depois fazer as uniões. Então da borda de fora para dentro 1 centímetro, em 2 lugares. Esse lado é a mesma coisa, 1 centímetro para dentro. Vamos ligar essas linhas agora. Por isso que a gente só vai colar isso aqui no final. Depois de tudo pronto, tudo preparado, só encaixar e colar, é que nós fazemos a união. Eu já passei a minha linha aqui. Passo uma linha aqui agora, desse lado, tá riscado. Então eu já vou até marcar aqui desse lado onde acaba a minha linha, eu ponho um ponto aqui para cá, só para eu saber onde é que eu vou começar. E desse lado aqui a mesma coisa, eu boto um ponto. Essa coisa eu faço nesse. Aí eu desmonto isso, você vê a importância de não estar colado. Essa é a parte que vai passar na serra. Tem 1 centímetro, então eu vou jogar no 1 centímetro. Vamos fingir que isso aqui é aquela nossa régua guia da serra, tá aqui. Eu tenho a minha serra mais ou menos aqui 1 centímetro. Então eu viro para esse lado e eu passo na serra ela,
só com meio centímetro de profundidade, não pode passar mais do que isso, 5 milímetros, 4 milímetros, coisa pouca mesmo, para dar esse rasgo aqui. Essa tá aqui, essa vai vir aqui. E eu vou repetir mais uma vez, e eu não tô nem aí pra quem fala que eu repito. Eu vou repetir sim, porque a segurança das pessoas, eu não vou colocar a vida de ninguém em risco. A régua tá aqui, se for cortar na serra de bancada. A lâmina tá aqui, antes de começar a lâmina, pega um sarrafo longo, empurra ela aqui, empurra contra a régua. E vai de longe, na diagonal, não na linha de corte, porque isso aqui pode voltar. Se isso volta, se isso tem uma ponta, entra na sua barriga e te fura na hora. Pode pegar no estômago, pode pegar um órgão, alguma coisa que pode dar uma complicação séria. Não fica nunca na linha de corte, sempre aqui na diagonal. O sarrafo você empurra na diagonal e esse você pressiona contra a régua. E leva até o final. Deixa cair no chão. Desliga, espera parar, aí você pega lá do chão. Eu vou fazer esse meu corte aqui rapidinho, esses dois cortes, já volto pra te mostrar. Pessoal, já cortei aqui eles, os dois lados finos, os dois conjuntinhos já fiz, um de frente pro outro, como eu tinha avisado. Aí daqui, dessa borda pra dentro do centímetro, dessa borda pra dentro do centímetro, fiz a mesma ranhura, pra não ficar tão perto. Então agora eu vou jogar o lado feio pra dentro, vou encaixar nos finos primeiro, no lado mais fino, aqui é só encaixar. Passa grossa aqui, se o seu ficar muito grosso, na diagonal, aqui na borda, ele dá uma encaixada. Isso aqui vai entrar com cola depois, é só fazer o encaixe pra nós testarmos, deles todos, mesmo que ele fique um pouco torto, é só realmente o teste, para poder medirmos a parte que vai embaixo. Evita bater no Eucatex ou no MDF, você bate com o bravo sarrafo, de leve. Então tá feito o primeiro joguinho, vou montar o segundo joguinho. Lado feio pra dentro, o lado da ranhura mais larga pra dentro também, que essa é a parte de fora, a parte reta que não tem nada. Você encaixa eles aqui, o máximo que a ponta bata com a parte de cima. Você encaixa o seu aí, ponta com ponta. Como eu te disse, tenta botar essa ponta aqui rente. Tá encaixado? Essa é a parte de dentro. Por isso que eu falei, 1 centímetro pra dentro aqui, 1 centímetro pra dentro aqui, pra poder cortar. Porque agora vai encaixar as peças que vão fazer a ligação dessas duas aqui. Elas estão assim, elas estão paralelas. Agora vai levar as peças que vão se encaixar, que vão ligar uma parte na outra. A parte feia pra dentro sempre. Vou colocar essa segunda aqui. Aí eu venho com essa, por último, de cima. Eu evito bater aqui, porque se eu bato na barra de cima, eu já amasso aqui, eu tenho que passar a lima de novo, voltar a acertar isso de novo. Agora encaixar essa aqui. Até ver se eu consigo virar assim, olhar pra baixo, que eu posso bater aqui e aqui. Agora encaixar essa aqui. Vamos supor que tivesse com cola já. Já por deixar isso aqui secando. Tá totalmente encaixado, tá certinho. Queria fazer esse teste. Vou até dar uma girada pra você ver melhor. Não tá colado, só tá montado, encaixado. Eu posso fazer os furos que eu te falei aqui, com aquela broca 25mm ou até uma broca de meia polegada. Não sei nem se vou fazer, sinceramente não sei, porque esse material aqui, quando você usa a broca, ele arregaça muito, fica com muita parte esfarelada, não fica legal. Mesmo lixando, fica falhoso. Se fosse o Eucatex, eu até me arriscaria de fazer os furinhos. Eu acho que eu realmente não vou fazer os furinhos nessa, por ser esse material, essa espécie de MDF aqui. Na verdade é um MDF fino, ele não aguenta muita pressão não. Eu acho que eu vou estragar a peça se eu fizer esses furos. Eu posso até tentar, mas provavelmente vai estragar totalmente o que eu fiz até agora. Bom, vamos para a parte que vai levar agora a nossa base, o fundo, pra gente acabar isso aqui. Aqui é o seguinte, eu vou medir daqui pra cá mais um valor, daqui pra cá mais um valor. Aí eu vou acrescentar 5 centímetros, é onde eu vou marcar que essa madeira aqui vai encostar em cima. Eu vou até trazer a câmera mais pra perto pra você entender melhor, porque essa parte é meio complicada. Esse fundo aqui, o mais fácil pra fazermos seria cortar um sarrafo qualquer aqui, um pedaço de pinos aqui e encaixar isso aqui por baixo, de forma que a borda encaixasse nessas beiradinhas. Estava resolvido o problema. Só que eu não tenho como encaixar isso por aqui, porque aqui tá afinando. Então fica mais fácil fazer ele assim, ele encaixado aqui. Ao mesmo tempo, para me encaixar ele dessa forma, eu vou ter toda uma dificuldade também. Por quê? Porque ele também tá se fechando, ele não vai entrar por aqui. Eu vou ter que desmontar para trazer ele e ir pregando, montando um joguinho, montando o segundo joguinho, para depois, na hora de montar o final, unir ele. A chatice dessa parte aqui agora, na verdade, é só isso daqui. É nós conseguirmos achar a posição certa que ele vai entrar aqui, para fazer esse corte, de forma que ele se encaixe, porque ainda vai levar um fundo aqui. Essa é a parte mais chata. Então o que eu gosto de fazer para não ter muita dor de cabeça aqui? Eu meço dessa ponta para cá a mesma distância e dessa pra cá a mesma distância, 2 pontos, aí eu risco. Aí dessa distância aqui, mais ou menos a distância, vai dar mais ou menos a distância que tá a borda do MDF. Daqui para cá eu jogo meio centímetro para dentro, para que ele fique com essa parte de cima aqui, mais ou menos aqui, encaixada. Não sei se você tá conseguindo compreender mais ou menos o que eu quero fazer. Então a primeira parte que eu tenho que fazer é isso, é achar mais ou menos aqui, essa distância até onde começa o MDF. É a maneira mais chata de fazer, mas é a que geralmente dá mais certo. Aquela posição
posição de colocar por baixo, ela é mais complicada, porque tem que montar tudo antes, depois montar os pezinhos, é mais chato de fazer. Seria mais fácil, aparentemente, mas é mais complicado. Eu já descobri aqui quanto é que eu tenho aqui, que o meu deu mais ou menos 6 centímetros, mas até passou um pouquinho. Era pra ter 5, foi com 6, tudo bem. Então é daqui pra cima que eu tenho que jogar o meu cálculo de onde vai ficar minha pecinha. Aqui ele se encontra, eu não tenho como fugir disso. Então agora, minha pecinha aqui, se eu já marquei aqui o mesmo valor daqui pra cá e daqui pra cá igual, eu vou acrescentar mais, por segurança, mais 1 centímetro. Então aqui ele vai ficar. Então nessa linha que eu já tenho agora aqui de 1 centímetro em cada lado, eu encosto a borda dele aqui em cima. Os dois lados, eu tenho como me guiar. Eu vou trazer a câmera mais pra perto. Eu quero que você veja isso pra você não fazer errado isso, que essa parte ela é chata mesmo. Tá aqui, da borda pra dentro 6, da borda pra dentro 6. Do 6 mais 1 centímetro e do 6 mais 1 centímetro. Essa segunda linha aqui, que vai formar os 7 centímetros, eu tenho mais ou menos 1 centímetro de espaço aqui, que é onde eu quero que ela encaixe. Agora eu posso botar a quina dele aqui em cada linha dessa de cima, só para eu ter uma base. Isso me facilita para mim não me perder, para eu não cortar errado. Agora eu venho por baixo e eu risco ele na diagonal aqui. Eu faço um risco aqui embaixo, para que o meu corte seja exato. Vou tentar segurar só para você entender o que eu estou fazendo. Eu estou riscando por aqui, por baixo. Eu já tenho o risco feito aqui. Os dois riscos, é aqui que eu vou cortar. Pronto, cortei aqui, faço aquele corte aqui de meio centímetro, de 1 centímetro aqui. Aí eu só coloco ele aqui e monto essa peça. Faço mesmo do outro lado, faço 2 joguinhos para depois fazer esses lados aqui. Parece difícil, mas não é. O que acontece aqui é que você precisa ter atenção. Eu risquei do lado de dentro, eu coloquei a madeira aqui e eu coloquei o meu lápis por dentro e fiz isso. Risquei rente aqui, enfiei a mão e risquei rente aqui. Que é essa marcaçãozinha que eu tô fazendo aqui. Essa inclinação. Podia ter feito isso com a suta? Poderia ter feito com a suta. Mais fácil. Tô te mostrando as várias maneiras de fazer isso. Só que aqui, a minha suta é muito grande. Ela tem que bater essa lateral com essa parte exata e aqui exato. Essa lateral todinha batendo com a lateral reta do sarrafo e essa parte aqui batendo com a linha do Eucatex, ou do MDF. Então é mais difícil para eu achar isso aqui com exatidão. Por isso que eu fiz dessa maneira aqui, por causa dos pezinhos. Se eu tivesse os pezinhos aqui, eu conseguiria tirar esse ângulo sossegado. Ou até posso juntar dessa maneira, juntar os pés aqui pé com pé e unir ela aqui. Eu tenho a medida também, que vai bater certinho aqui com o risco que eu fiz. Se você olhar, vou colocar aqui na junção, ele bate certinho com o risco que eu fiz. Só que aí eu preciso descobrir a distância de um ponto e de outro, porque ele vai afinando. Por isso que assim é mais prático. Nesse caso aqui é mais fácil fazer assim. Agora eu pego essa ponta aqui e jogo pra cá com o esquadro reto, contorno ele, pra ter certeza que isso aqui vai sair reto. Eu já tô contornando ele inclinado aqui e virando. Agora eu contorno esse inclinado, puxo pra cá, o esquadro. Eu sempre faço isso pra poder, na serra, saber onde a lâmina vai passar. A lâmina tem que passar da linha pra fora, não da linha pra dentro, você sabe disso. Agora é cortar lá, colocar, posicionar na serra e passar a serra aqui. Ou até com o serrotinho eu consigo fazer isso até com mais segurança, talvez. Vou fazer um segundo traço aqui, um segundo aqui, e vou repetir isso em todos os lados. Esse é o tipo de exercício que muitos de vocês vai quebrar a cabeça para fazer, mas vai conseguir fazer, eu tenho certeza que vai conseguir fazer. E isso é muito bom, porque depois que você conseguir pegar o jeito, você fala, caramba, era tão simples, aí nada se segura mais. E a gente não pode ficar fugindo de encrenca, de desafios que aparecem, nós temos que passar por todos eles para podermos dominá-los. Então tá aqui, meu risco tá aqui, os dois riscos, tá contornado para cá e tá contornado em cima. Agora eu posso colocar ali ou na morcinha e encerrar, eu já tenho como olhar o serrote aqui e aqui, aquele certo totalmente reto dos dois lados, aí nós encaixamos ele aqui. Aí fazemos o corte aqui e o corte lá de dentro. Eu vou cortar essa primeira peça, vou fazer esse joguinho primeiro que é mais encrencado, aí os outros 3 eu faço sozinho, rapidinho para não perder tempo. Aí nós colocamos o fundo, só fiz uns cálculos aqui, eu não vou poder passar betume nessa parte aqui, porque eu tenho que desmontar tudo, passar, esperar secar pro dia seguinte para depois colar, depois unir. Aí eu vou atrasar demais a aula. Eu tenho muita coisa para trazer ainda, então ele vai ter que ficar cru. No seu caso, você já sabe, antes de montar você vai passar o betume, vai pintar essa parte aqui dos MDFs ou dos Eucatex primeiro, deixa secar, depois você vai pintar por fora as armações em pinos para dar outra cor, se você quiser dar as cores, ou mete uma cor em tudo direto, aí a decoração é com você. Essa parte já fez em banquinhos e outros móveis com a gente, você já sabe fazer essa mesclagem de cor. Eu ia realmente fazer para te mostrar, mas não vai valer a pena por esse motivo. Cortei já nos riscos como a gente tinha feito, coloquei ele aqui, tá certinho já, batendo com as minhas linhas, tem a primeira linha aqui, a segunda linha aqui, então se eu colocar aqui ele fica certinho, é o que eu preciso. Tenho ainda aquela boa parte para dentro que vai ficar, risquei a metade que eu vou dar aquele corte de meio centímetro aqui, e vai ficar nessa parte que esse risco vai entrar aqui, vai engatar nessa parte de baixo. Isso você vai fazer em todas, eu vou fazer nesse lado, aí eu acho que eu já vou montar esse joguinho, faço lá de baixo, já monto, aí eu faço as ligações. Dá pra colocar uma régua aqui, rente, e com o formão de lado, o formão encostado, a parte reta do formão encostada na régua, vim puxando ele, como a gente já fez em outros exercícios, pra quem tá sem serra, você já aprendeu a fazer inclusive aquela caneta pra tábua de carne, tábua de corte sem entupia. Pra quem tá sem a serra, você coloca a reguinha aqui e puxa com o formão, vai formar aquela vala, aquela ranhura que vai engatar ele. É
mais uma solução também que você tem de fazer esse encaixe, para você não ficar sem fazer. Eu vou cortar aqui rapidinho agora na serra essas duas ranhuras aqui, já encaixo isso, já vou trazer essa peça desmontada para montar ela fora, para você ver como é que eu vou montar ela. Você pode colocar somente com cola ou com o preguinho pequenininho lá de dentro. Então eu vou te mostrar essa opção também que você tem até para ganhar tempo. Pessoal, desmontei aquela outra banda, deixei aqui já de lado, tá aqui essa, fiz a ranhura em cima. Então o que eu vou fazer agora pra gente já não perder tempo? Aqui já tá certinho, pra eu não me perder, eu vou riscar onde ele tá rente aqui. Os dois lados eu vou botar um risco, então não é fácil se perder. Eu vou desmontar um lado aqui, vou passar cola aqui, ou passo cola aqui dentro e já enfio ele aqui. Tem uns preguinhos aqui que são minúsculos, tem até dobradiça aqui no meio, essa pequena de caixinha. Esse preguinho aqui, ele deve ter por volta de 1 centímetro. Ele é minúsculo, sem cabeça. Eu posso usar ele pra ganhar tempo, isso que eu queria te mostrar. Eu vou colocar a peça aqui agora, vou dar uma passada de cola aqui os dois lados. Esse lado aqui que vai a tinta, eu já passei a lima já pra tirar a película, pra poder agarrar melhor a cola. Dou uma passada de cola aos dois lados, enfio ele ali, bato uns preguinhos, só que tem que ser do lado de dentro, ou seja, desse lado aqui, para que não apareça o lado de fora. Ou até por fora eu poderia colocar também, não tem problema, porque esse preguinho aqui ele é muito legal, ele é muito pequenininho, prático para essas coisas, para acabamento, só que ele é muito caro. Eu tô comprando até de pacotinho pequeno, como eu uso hoje bem menos do que eu usava antes. Eu queria comprar ele de 1 quilo, mas quando a última vez que eu vi, isso foi antes desse rolo todo, essa crise toda, essa situação toda que nós estamos vivendo agora, já tava na faixa de R$52, um saquinho de 1 quilo. Como eu tinha pouco uso para ele, tem uso, mas não tanto, acabei nem comprando, então eu compro de pacotinho. Mas é bom ter esse preguinho em casa, porque nesse tipo de situação de acabamento, de coisas assim mais delicadas, ele salva a gente. Eu já vou passar a cola aqui, que isso aqui não pode dar chance de colar, e o MDF ele chupa muita cola, então eu já vou bater ele aqui pra eu me garantir agora lá de dentro. Vou botar esses preguinhos, eles são micro mesmo, são bem pequenininhos, eles só vão dar uma agarrada. Eu vou botar uns 3 só pra garantir que a cola vai secar até amanhã. Aqui o ideal seria você colocar até um pré-furo pra ele não rachar, porque tá bem na beiradinha. Isso aqui é muito arriscado rachar. Eu vou botar um aqui, um no meio e embaixo, que aí eu me garanto. Tá feito. Agora a gente passa um pano aqui, tira o excesso de cola, que fica sempre com aquela espremida que a cola vai dar. A gente já limpa ele agora. Vou virar assim pra você poder ver o que eu tô fazendo melhor. Aquela boa passada no canto. Fazer o mesmo desse lado aqui agora. Eu vou separar esse lado aqui pra colar. Só que agora, antes de eu colar ele, agora é hora de ver se essa ranhura ficou boa. Não tá encaixando, ele tá grosso aqui. O MDF tá grosso. Então eu vou dar uma desgastada nisso aqui com a lima. Vou fazer isso rapidinho pra gente não perder tempo. Vou unir os dois. Aí eu posso meter um preguinho aqui, daqui pra cá, pra unir essa peça aqui. Pra ficar legal, vai ficar mais reforçado se eu quiser. Ou a própria cola vai manter ele aí. Ou se ainda quiser uma cavilha. Pessoal, pus um pouco de cola aqui. Tô batendo ele aqui agora pra entrar. Chegou lá. Já tá totalmente encaixado. Agora eu vou encaixar esse aqui. O que eu queria que você visse é que é uma peça pequena, simples, mas encrencada. Peça pequena sempre é mais encrencada. É mais fácil, sempre falo isso pra vocês, é mais fácil você fazer uma cadeira, fazer uma mesa, do que fazer peça pequena. Peça pequena, além dela não dar lucro para quem vai vender, dá muito mais trabalho e toma muito mais tempo. Mas nós temos que fazer, isso aqui é um exercício, faz parte. Apesar disso aqui vender bem, ele tem essa chatice. E por ser MDF, por ser o Catex, por ser material fino, você não vai nunca conseguir colocar um valor nele como aquela que fizemos do banheiro, por exemplo. Não dá, você não pega. E aquela é mais fácil ser feita do que essa, aquela lixeira do banheiro que fizemos. Você se lembra? Pessoal, tá unido aqui, já tá pronto essa parte. Agora aqui é só a gente limpar esse excesso de cola aqui, fazer outro joguinho que vai de frente para esse. Vou prender com o preguinho aqui, tirar o excesso de cola. Tá feita essa banda. Agora eu vou cortar, fazer a mesma coisa do outro lado. Depois, por último, a gente faz o encaixe final dele. Eu tenho que ter essa peça pronta e a segunda panela pronta, para depois ir fazendo o encaixe. Vou botar até 2, né? Se vou botar 3 não, porque esse já entrou com pressão, tá com uma pressão boa, ele não vai soltar. Se você quiser aqui, colocar aqui um parafuso, faz uma cava, um parafusinho para ligar nessa peça, ou um preguinho sem cabeça também você pode colocar, só que tem que se ligar, o prego tem que entrar aqui porque vai entrar o segundo mais em cima nesse sentido para cá. Se você quiser colocar prego nesse lado também, então, igual fizemos no exercício do banquinho, por isso eu quis te passar aquela parte do banquinho e dar aula passada, porque os parafusos se cruzam em alturas diferentes, para que eles não se encontrem lá dentro do furo. Bom, essa parte tá feita, vamos para a segunda parte agora, já vou trazer ela montada, para a gente já começar a trabalhar no Eucatex final, ou no MDF final, que é o do fundo. Pessoal, colei esses dois aqui, estão prontos. Vou colocar uma peça aqui agora. O que eu vou fazer para te facilitar? E a gente já dá final nessa aula. Põe uma régua aqui rente, risca aqui. Completa essa linha daqui pra cá e pra cá. Mesma coisa aqui, bota uma régua aqui, que essa quina venha pra cá com risco e pra cá. Pra nós nos guiarmos. Eu vou agora partir pra próxima colagem. Eu já sei que a colagem dela tem que estar batendo com essa quina aqui de cima. Eu já vou meter cola aqui direto, pra não perder tempo.
Colocar a cola nesse vão, vou encaixar ela aqui. Tá unida. Vou virar de lado agora. Essa quina aqui vai entrar aqui. Então eu já vou passar a cola aqui. Vou olhar ela aqui em cima. Já referente a essa quina aqui com essa quina aqui. Ok. Tá unido já aqui. Então agora eu vou virar essa peça pra cá. Já tenho esses 3 lados aqui. Fica mais fácil pra gente trabalhar. Eu fiz aquele risco aqui. Tem um risco desse lado, tem um risco desse lado aqui já. Me mostrando onde é que ela vai, onde é que é o limite dela. Eu vou puxar agora aqui dessa linha que eu fiz aqui com o lápis pra cá. E da linha de dentro pra cá. Nesse sentido, com o esquadro, uma segunda linha. Tá encostando na linha de dentro, eu só faço um traço aqui. Só para eu saber onde é que é o limite, para que elas se batam. Porque eu quero que essa altura daqui tenha a mesma altura que aqui. Como essa tem que ter a mesma altura das outras 3. Agora, essa que vai aqui, ela tem que bater com esses 2 traços aqui. É o limite dela aqui. Eu seguro com a mão. É mais fácil agora para eu riscar por aqui com o lápis. Eu só dou aquele traço, corto ela, encaixo. Essa daqui, aquele rasgo de cima da fina, eu posso fazer, porque ele vai entrar aqui. Ele vai encaixar aqui. O outro lado é mais fácil você fazer, já sabe fazer, para nós finalizarmos essa peça de uma forma mais fácil. Então agora eu coloco ela aqui rente à linha, é bem mais fácil, passo o lápis por baixo. Nessa quina aqui e nessa quina aqui eu já risco. Aí eu corto no serrote mesmo para ganhar tempo, faço aquela ranhura em cima, já venho com ela encaixando. Tá feito aqui os 2 riscos. Agora é só unir aqui com o esquadro, aquele esquadro caseiro que nós fizemos, aquele esquadro 90 graus, que nos ajuda muito, e unir aqui. Boto na morcinha, corto aqui, vou seguindo a linha desse lado e a linha desse lado, mesma coisa aqui, vou seguindo a linha desse lado e a linha desse lado, com o serrote em cima. Aí eu faço a ranhura rapidinho, na serra, tá concluído. Pessoal, fiz essa peça aqui do lado agora ela tá meio bamba. Eu vou fazer 2 furos aqui. Eu vou colocar prego sem cabeça mesmo. Um prego que eu tenho aqui com 3 centímetros mais ou menos, que ele atravesse. Vou até ver se eu faço. Eu ia fazer uma cava, mas acho que eu nem vou. Vou botar ele direto. Que eu quero que esse prego pelo menos ajude até a cola secar. Isso aqui fica legal. Aí nós já vamos agora pro fundo, que é o que vai estabilizar ele. Vou colar esse lado agora. Aliás, eu vou fixar esse lado agora com prego. Esses preguinhos sem cabeça, eles são muito práticos. Eles ajudam a gente demais nessas emergências, que a gente não quer pôr cavilha, não quer ficar perdendo muito tempo. A cabeça é muito pequena. Se quiser fazer uma cavinha com uma broca de 2, 3 milímetros ainda, pode embutir ele e colocar um tampãozinho bem minúsculo. Também não aparece, lixou, não aparece. Eles são mais caros, mas eles são muito úteis pra gente. Mas também subiram muito esses preguinhos sem cabeça. Já são voltados para acabamento. Bom, tá aí, já tá unido. Já temos as 3 partes. Agora vamos para a última parte. A última parte não tem jeito, vai ter que entrar assim. Eu acho que eu já vou até colar ele já, passar a cola aqui dentro. E já venho empurrando ele. Eu vou virar assim, passo cola aqui, passo cola do outro lado. Aí a gente já vem encaixando ele para fazer a medição, para cortar a última peça. Passei naquele lado, vou passar nesse agora de dentro. Eu vou colocar assim que eu consigo vir com ele entrando. Agora aqui é só fazer a junção dos 2 lados, já tá com a cola. Pronto. A gente bate por aqui. Estão super unidos. Só tá faltando agora, pessoal, essa banda aqui. Eu tive que bater aqui agora. Aqui eu coloquei um prego embutido, tem que botar um tampãozinho também que eu me esqueci. Na hora que eu bati com o macete, ele deu uma amassada, é normal. Tem que dar aquela passada com cuidado com a grossa ou com a lima, de preferência a lima. Pra tirar aquela rebarba. Você já fez isso em vários exercícios, várias aulas sobre isso. Se tiver uma lixinha fina aí, pode passar uma lixa também que fica até melhor. Eu tô passando a lima aqui para ganhar tempo. Vou ter que afinar essa peça. Eu tenho uma linha já que eu risquei aqui e uma linha aqui. Trazer essa linha para cá, trazer essa linha para cá. Aquele esquema que você já fez na outra parte. Traz isso com o esquadro. Aí pega o pedaço que sobrou.
Eu, pra ganhar tempo, eu já passei um pedaço já longo logo na serra, que já foi o que eu cortei, que eu fiz desse lado aqui, já para não ter que ficar cortando um por vez. Essa parte vai ficar para cima, então eu vou colocar ele aqui na linha, referente às linhas que eu vou riscar. Aí eu risco de novo por baixo, aquele mesmo esquema, corto no serrote ele, estico as linhas para os lados com o esquadro, para que eu possa colocar na morcinha e cortar olhando tanto aqui quanto aqui, eu não me perco. Aí eu faço esse encaixe aqui, boto 2 preguinhos aqui, um de cada lado, 2 aqui, acabou-se. Aí nós vamos para o fundo, que é o fundo mais fácil que eu vou fazer. Então agora eu vou fazer essas linhas aqui, como eu fiz do outro lado, você já sabe fazer isso. A ranhura para cima, que ela vai encaixar aqui no MDF. Aí eu corto ele e eu já faço esse encaixe final. A gente coloca o fundo e finaliza essa peça. Pessoal, coloquei ela aqui, fiz as linhas, coloquei em rente as linhas, enfiei o lápis por baixo, risquei. Tá aqui os riscos já. Agora é trazer esse risco pra cá e pra cá, com o esquadro, e esse risco pra esse lado de cima, pra poder serrar. Isso aí já tá resolvido, você já sabe fazer isso. Alguns de vocês podem me perguntar, qual é o ângulo que você usou aqui pra fazer esse encaixe? Gente, eu não trabalhei com ângulo porque eu tô sem porque eu tô sem o transferidor. Eu fiz realmente aquele esquema que eu já te ensinei a fazer nos pezinhos, que é mais prático pra mim. Eu calculo que aqui, mais ou menos aqui, deva ter uns 20 graus no máximo, mas eu tô chutando, tá? Eu tô fazendo aleatório. Eu fiz aquele esquema que você já sabe. Em cima eu coloquei na quina, trouxe 2 centímetros para baixo, na quina de baixo e liguei, que é uma maneira que me dá mais certo, porque eu tô sem o transferidor. Eu, aliás, até tenho o transferidor, só que eu não sei onde tá, então não tenho como te dar o valor exato, mas eu tô calculando que seja mais ou menos isso, mais ou menos uns 20 graus, 15 graus, não é muita coisa não. Faz o teste aí na sua casa. E também porque aqui a suta não ia dar muito certo, porque ela é uma peça muito fechada, por isso que eu nem usei a suta. Eu vou fazer esse corte aqui para finalizarmos isso, nós já voltamos para o nosso fundo. Pessoal, colei já o último aqui. Agora eu quero te mostrar como é que eu faço para colocar esse daqui, que é o último, que é o mais chato. Eu puxo ele um pouquinho para cá, coloco ele em pé e vou batendo para que ele entre. Aí eu ajusto ele, é o único jeito, porque por aqui eu não consigo colocar porque essa parte é menor, vai alargando. Já tá com o cola aos 2 lados, agora eu vou voltar a encaixar ele aqui. Faz o encaixe dele, vê se a ponta tá batendo, que é o que nos importa. Pronto, tá encaixadinho, só que aqui, por isso que é importante ter essas 2 linhas que eu fiz. Eu já dei um vão maior, coloquei mais ou menos 1 centímetro para ele ficar bem frouxo, bem folgado. Eu posso bater ele para baixo, porque ele tem que bater essa madeira, essa quina, na linha, para bater todos eles na mesma altura, que é onde eu vou colar agora o meu fundo. Então eu vou pegar qualquer coisa aqui, qualquer sarrafo que eu tenho aqui, e vou bater para que ele volte. Que ele fique exatamente nessa posição, ok. Agora eu vou meter 2 pregos aqui, um só daqui pra cá, um daqui pra lá, tá colado. Isso aí vai ajudar a secar a cola. E um agora desse lado aqui. Qualquer errinho que você tenha deixado, que é natural acontecer, por exemplo, um pouquinho mais pra cá, a madeira fez o corte um pouquinho mais pra dentro, mais pra fora, você agora puxa na mão aqui, ajusta com o dedo por dentro, você consegue deixar ele rente, prego o prego, acabou. Tá com a cola, isso aqui vai secar, nunca mais sai. Pronto, tá feito. Ficou ajustável, como eu queria. Agora eu vou fazer o fundo dele. Por isso que foi importante deixar todos eles na mesma altura, porque agora eu vou colocar aqui um quadradinho qualquer. Eu vou medir quanto é que eu tenho aqui. Uma medida igual. Pegar o metro aqui. Vou fazer um retângulozinho igual. Cortar esses encaixes aqui no Eucatex, acabou, vou passar cola aqui, acabou, tá feita a minha peça. Ou se eu quiser ainda posso colocar até um fundinho de, se eu não quiser nem Eucatex, se eu quiser reforçar ele mais, eu faço um toquinho de sarrafo de pinos aqui, que eu encaixo aqui, coloco parafuso e cola aqui, o preguinho cola aqui, acabou, isso aqui não solta mais. Olha, o meu tá com 19,5 embaixo, aqui na quina, tem que pegar dessa quina aqui até essa quina aqui, isso é importante pra dar certo. Já vou riscar aqui no meu metro, 19,5 por 16,5, 16,5. Ficou um pouquinho retangular porque eu tenho essa parte que é mais grossa desses lados e essa que é mais fina, isso a gente sabe o que vai acontecer. Então eu vou até anotar aqui, 19,5, 16,5. Vou cortar o Eucatex dessa medida agora, encaixo aqui, corto nas quinas esse vãozinho aqui para que ele se encaixe certinho nos pezinhos, está concluído. Vou cortar isso aqui e já volto com ele cortado, que isso aqui também não tem muito segredo, isso aqui você sabe fazer, é muito simples.
você vai tirar referente à medida do seu. Pessoal, cortei aqui um pedacinho de Eucatex, aquele gelo daquele dia. Eu vou te mostrar como é que eu faço para que isso aqui encaixe certinho. Tá aqui nas pontas, coloquei bem nas pontas, ele tá até com uma sobra, vai sobrar um pouquinho, depois eu corto esse excesso, não tem problema. Eu quero agora é fazer o encaixe. Eu pego um dos lados dele, coloco aqui, vou até virar de lado para você ver melhor. Coloco ele aqui, encaixado nesse sentido aqui, nos pés, do lado de dentro, inclinado. Aí eu risco aqui, rente ao pé, eu faço um traço, aqui, seguindo a linha do pé. E esse pé aqui, faço um traço aqui. Agora eu inclino para cá, ao contrário. Deixa ele rente aqui, tá apoiado nos outros pés, ele tá caindo para esse lado, você tá vendo? Agora eu faço um risco aqui, rente esse pé aqui, rente esse pé aqui. Então eu já tenho esses dois lados aqui feitos. Agora eu vou fazer desse sentido, nesse sentido. Vou tombar ele para cá agora, coloco rente, mesma coisa, um traço aqui, um traço aqui. Eu usava esse mesmo sistema para colocar, para cortar em azulejo de parede, quando tinha que instalar tomada em reforma, quando fiz a reforma aqui de casa. Eu fazia muito isso. Somava a caixinha padrão da tomada para poder recortar ele certinho, onde ia assentar o azulejo, recortar com a maquita ali, com a serra mármore certinho, aquele quadradinho, para que ele ficasse exato, com o buraco exato, para depois só colocar o espelho. Então é só intercalar. Então agora eu vou ligar esses pontos, esses quadrados que vão sobrar em cada quina, eu vou cortar. Vai ter uma sobra, essa sobra depois eu risco aqui rente com o lápis por fora, corto esse excesso e aí a gente só une isso aqui. Pessoal, tá de cabeça para baixo, eu dei uma arranhada aqui rápida nas bordas para poder colar, para a cola grudar, senão não gruda por causa da película. Passa a cola aqui agora. Eu vou até colocar preguinho aqui com cabeça, preguinho pequeno. Aqui não vai aparecer mesmo. Encaixar isso aqui agora. Realmente só cortei os cantos, como eu te falei. Marquei, risquei e cortei. E tem um lado certo aqui que eu tenho que achar agora qual é. Entrou. Tá aqui. Agora eu vou colocar os preguinhos aqui, acabou. Vou colocar aqueles preguinhos de 2 centímetros mesmo, no cabeça, você já tá acostumado. Você lembra que eu uso muito esse preguinho, ele é prático para essas coisas. Aqui, como eu tô apoiando essa beirada aqui na bancada, eu vou até colocar um paninho nela onde eu for bater. Por exemplo, vou bater, por exemplo, nessa direção. Então eu vou colocar um pano aqui pra não amassar. Mesmo que fosse o Eucatex, porque isso aqui, pra gente perder o trabalho, é um pulo. É muito rápido. Bateu demais aqui, amassou, pronto. Vai ter que acertar isso aqui, substituir a peça, aí pronto, perdeu-se tudo. Então eu boto um paninho na bancada embaixo dele. Vou botar 2, 3 pregos em cada lado, acabou. Vou bater esse agora, então eu vou colocar o prego, vou colocar o pano desse lado. Pessoal, tô dando essa balançada porque eu tô com o pano embaixo, pra não amassar o MDF. Pessoal, tá feito o fundo. Agora tá completo. Tá aí a nossa lixeirinha para escritório. Pessoal, tá concluída, tá feita, tá leve, tá prática como eu queria. Geralmente eu fazia ela, quando eu fiz para vender, eu fazia para ganhar tempo numa cor só. Pegava o spray aqui, passava uma cor só em tudo e acabou. Para não ter muita dor de cabeça. Mas essa base, esse modelo em 2 cores, ele realmente valoriza mais, chama mais atenção. Mas aí é o que eu disse, vai de cada um, vai o tempo de cada um, disponibilidade de cada um. O que eu queria muito era te ensinar a fazer. Agora você sabe como fazer, você sabe dominar as técnicas, tá feita. Tá aí a nossa lixeirinha para escritório. Uma lixeirinha mais simples, mais fácil, dá pra fazer os furos aqui ainda se você quisesse. Tem que ser antes de colar, porque tem que fazer os 2 lados com a broca chata, você sabe, senão estoura. Não fiz como eu expliquei nesse material, porque ele é muito sensível e não ia ficar legal. No Eucatex dá pra fazer bem, mas nesse tipo de material eu não brinco não, eu não gosto de arriscar não, porque eu já perdi peça assim. Então por isso que eu nem fiz, optei por não fazer. Me desculpem por não ter pintado ela com tudo que eu prometi que eu ia fazer, não deu realmente tempo, ia alongar demais a aula, ia ser muito complicado, mas também não tem segredo, se fosse pintar com tudo meu contra cor separado, antes de unir o sarrafinho, você já pintava. Pessoal, eu preciso fazer um agradecimento muito especial aqui antes da gente fechar essa aula, a 3 pessoas que eu até anotei aqui. Se tiver mais alguém, me perdoe, depois eu pego os nomes lá, se faltou alguém eu falo. O meu agradecimento especial ao Victor Ferreira, ao Almir Filho, que tá sempre com a gente aqui também, sempre tá comentando, um irmão, um amigo muito especial aqui do canal, e ao Maurílio Ferreira, também outra pessoa muito especial também, que tem minha gratidão. Essas pessoas, elas estão no Pix, ajudaram a gente esse mês agora no Pix, fizeram a contribuição. Eu sou muito grato a quem tá no Pix, a todos vocês, todos que já contribuíram, quem tá contribuindo, a quem tá no Apoia-se, que sempre também apoiando a gente, dando uma força, tá ajudando a gente, tá sempre comentando, a quem assiste, a todos vocês. Eu queria em especial agradecer essas 3 pessoas que estão no Pix. Muito obrigado aos 3.
de coração. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês. Mais uma vez eu vou agradecer, obrigado a todo mundo que foi lá, comentou, me deu força. Eu sei que fez oração, que pediu quando tive problema da mão, do pulso, que meu pulso inchou por causa de excesso de digitação. Todo mundo sabe que eu respondo todos. Eu nunca deixo de responder ninguém e não é por causa disso, não foi culpa de ninguém, foi culpa minha. Eu realmente, eu tento manter isso sempre em dia, até porque é uma questão para mim de respeito, de consideração com quem comenta. Eu nunca vou deixar de responder, porque para mim as pessoas não são somente números, você sabe disso, as pessoas são seres humanos, são pessoas que estão ali, muitos com dúvida, muitos por apoiar a gente, que comentam, que deixam o seu apoio, então eu faço questão de responder. Eu faço questão de manter isso no canal desde o começo, não é de agora, vocês que estão no começo sabem disso, sempre fiz isso, sempre respondi, enquanto Deus permitir eu sempre vou responder. Então eu agradeço a todos que me deixaram uma mensagem de apoio naquele momento, lá naquela semana do dia 12, que foi uma semana de outubro, que foi uma semana complicada para mim, por causa do pulso. Graças a Deus está restabelecido, já estamos na segunda aula e vamos para frente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por tudo mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima aula.